Nesse vídeo eu vou te mostrar como emular comparadores de tensão via software. Olá Maker de Internet das Coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. Hoje nós vamos falar sobre comparadores de tensão. O que é um comparador de tensão? O comparador ele é um circuito eletrônico baseado em amplificadores operacionais. Dá para se dizer que comparador de tensão é uma das formas de se utilizar um comparador de tensão. Uma das formas de utilizar um amplificador operacional. A gente tem vários amplificadores operacionais especializados em comparação de tensão, como por exemplo o LM393 e o 293, que possui dois comparadores de tensão, o LM339 ou 239, que possui 4 comparadores de tensão. São todos módulos de amplificadores operacionais especializados para fazer a comparação de tensão. Mas a gente não vai tratar nesse vídeo sobre a parte eletrônica, sobre os amplificadores operacionais. Nós vamos emular a funcionalidade de comparador de tensão via software. A analogia mais próxima aí à programação de um comparador de tensão seria um comando if, onde a partir de um teste, que no nosso caso vai ser a comparação da tensão, um nível de tensão lido numa entrada de tensão analógica, determinar um nível de retorno, sim ou não, verdadeiro ou falso, né? Nível alto, nível baixo. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar, no nosso caso aqui, uma placa Arduino. Vou usar aqui minha Blackboard da Robocore e a circuitaria necessária para fazer isso a gente já tem, porque o Arduino, assim como o ESP8266, então lembrando, eu estou usando um Arduino Uno aqui, mas todo o código, toda a funcionalidade que a gente vai ver, funciona também no ESP8266 para os modelos que possuem entrada analógica, no caso o Node MCU e o modelo 201. O modelo 01, que é o mais simples, não tem entrada analógica, então a gente não vai poder utilizar para fazer essa demonstração. Não vai funcionar, mas o ESP Node MCU e o 201 vão funcionar. O que a gente vai fazer então? Nós vamos utilizar a entrada analógica para ler uma tensão externa e vamos emular via software os diferentes tipos de comparadores. Nós vamos ver aqui então o comparador padrão, que é aquele onde a gente vai definir uma única tensão de trigger, né, de disparo, onde abaixo dela vai ter um comportamento e acima dela tem um outro comportamento. Esse é o mais simples. Depois nós vamos ver o comparador de janela. Nesse modelo a gente tem duas tensões, onde ele vai efetuar uma ação. O teste que vai ser realizado é enquanto a tensão está dentro dessa janela ou fora da janela. Então eu posso estar no nível, uma tensão abaixo do nível inferior da janela, chego nesse nível da janela e enquanto eu estiver na janela, então tenho essa ação, né? E quando eu passo do nível superior de tensão, também eu retorno ao outro estado. Então eu tenho dentro da janela um estado, fora da janela outro. O terceiro exemplo que a gente vai ver é o comparador escalonado. Esse comparador ele pode ter, ele tem vários níveis de tensão, por isso as escalas, né? Várias escalas de tensão. Então ele começa um nível abaixo da escala inferior, vou subindo, atinjo a primeira escala, segunda, terceira, quarta, quinta, N escalas conforme tiver definido. Comparador de escala. E um outro comparador que a gente vai ver é o comparador por histerese. Esse é o mais interessante, a gente vai verificar depois na prática o porquê. Não vou explicar muito agora. Mas eu vou observar que comparador com histerese, também chamado de comparador Schmitt, foi inventado em 1934 pelo cientista Otto Herbert Schmitt, que embora com um nome que parece ser de origem bem alemã, né? Ele era norte-americano, nasceu em 6 de abril de 1913, faleceu em 6 de janeiro de 1998. Eu vou deixar o link aqui sobre o Otto Schmitt para você dar uma lida. Ele teve várias premiações, aí foi um engenheiro bastante reconhecido, teve uma importância grande durante a Segunda Guerra, porque desenvolveu aí sistemas de detecção de submarino
para os aliados. Então vale a pena conhecer um pouco mais aí do Dr. Otto Herbert Schmidt. Então, como é que a gente vai ler essa tensão analógica? Nós vamos utilizar o comando analog read, que vai nos dar, dentro do range de tensão que ele lê, um valor entre 0 a 1023. E conforme a tensão que eu vou trabalhar, vai ter uma resolução aí diferente. No caso do Arduino, onde a gente vai ler de 0 a 5 volts, que é a capacidade da porta analógica, eu tenho aí uma resolução de 4,89 milivolts, ou seja, cada passo daquele 0 a 1023 do analog read vai ser uma diferença de 4,89 milivolts na minha entrada analógica. Se eu trabalhar com o Node MCU, por exemplo, que permite uma entrada analógica de até 3,3 volts, essa minha resolução vai ser de 3,23 milivolts para cada passo do analog read. E o ESP201, que no caso a gente vai poder trabalhar com 1 volt, que é o máximo que ele permite, eu vou ter uma resolução de 0,98 milivolts para minha leitura de tensão. Aí vem a pergunta, legal, mas eu quero ler, por exemplo, uma entrada que vai de 0 a 12 volts, 0 a 15 volts, 0 a 9 volts. Não consigo ler? Sim, consigo ler. Basta a gente fazer um divisor de tensão, que eu também não vou entrar agora nesse vídeo no assunto, para poder fazer com que na entrada analógica eu tenha aquele range de 0 a 5 ou 0 a 3,3 ou 0 a 1. Então eu posso ler, na verdade, qualquer range de tensão analógica no meu circuito, basta adequar a entrada ao range que o meu processador vai permitir utilizar. Bacana? Vamos ver então na prática como é que a gente vai implementar isso. Eu vou usar um Arduino, no caso aqui um Arduino Blackboard, uma Blackboard da Robocore, conectado aí a um potenciômetro, aqui um potenciômetro de 100K, com um botão para a gente poder variar, ligado à porta analógica A0. Eu vou colocar a imagem aí do Fritzing com o esqueminha para você poder montar. Uma montagem bem simples. Então o que vai acontecer? Esse meu potenciômetro vai fazer as vias de divisor de tensão para variar a entrada de 0 até os 5 volts. Então vamos ver agora o software, como a gente vai emular cada uma dessas comparadores de tensão. Aqui no sketch que eu vou deixar para download, vamos olhar no detalhe como é que vai funcionar e como a gente vai fazer então a emulação. Eu vou definir primeiro variáveis booleanas para cada tipo para cada um dos comparadores, porque eu vou usar um valor verdadeiro ou falso para indicar se o meu comparador está num nível ou outro, um nível 0 e um nível alto e baixo, verdadeiro ou falso. Então eu vou criar um comparador para uma variável lógica booleana, né? Para o comparador padrão, uma para o comparador de janela, uma para cada escala. Eu vou trabalhar com 3 escalas no comparador escalonado e uma variável para o meu comparador Schmidt. Depois vou ter também 2 variáveis, uma para ler o valor da porta analógica e uma para ler o valor convertido em milivolts. Você vai estranhar, por que trabalhar com variáveis tipo long, que são de 4 bytes, para armazenar valores bem inferiores? Pelo seguinte, lembre que a gente sugeriu já, por questão de performance, trabalhar sempre com valores inteiros. Ao invés de trabalhar com volts em variáveis decimais, eu vou trabalhar com milivolts e variáveis inteiras. Por conta disso, no momento que a gente vai fazer as conversões, esses valores vão chegar a valores um pouco altos e estaria estourando a capacidade de uma variável int, por exemplo. Então por isso eu vou trabalhar com long, tá? Só para facilitar aí o cálculo, ter mais performance. No setup, então, inicia aí o serial begin, que a gente vai usar depois a visualização dessas leituras, né? E agora, então, entramos no loop. Então, faço a leitura da porta analógica, estou utilizando aqui o analog read, na porta A0. Vou fazer a conversão dessa tensão para milivolts. Como é que eu faço isso? Eu vou multiplicar o valor lido no analog read por, no meu caso aqui, 5.000 milivolts, certo? São 5 volts, porque a tensão de entrada máxima no Arduino é 5 volts. Se eu estivesse trabalhando com
O Node MCU seria 3.300 mV, 3,3 volts. Se eu estivesse trabalhando com o ESP modelo 201, seria 1.000 mV, certo? Então aqui, a partir desse cálculo, eu tenho tudo em valor inteiro, né? Minha leitura do analog read convertido em milivolts. Vou imprimir na serial o valor, mais uma vírgula para separar, e chegamos no comparador padrão. Vou definir aqui uma variável inteira VT, tensão de disparo. Por que VT? Vamos convencionar aqui de voltage trigger. Porque em inglês? Eu sugiro você se acostumar com termos em inglês. A própria programação é em inglês. Praticamente toda a documentação que você vai encontrar, datasheet, tutoriais, vão estar em inglês na internet, no YouTube. Então vai se acostumando, né? Eu deixei de propósito essas terminologias em inglês para a gente se acostumando. Outra coisa bacana é que a gente costuma observar o seguinte: em inglês tensão é voltage, só que em português a gente não usa voltagem, então não cometa esse erro, é tensão. Tensão, corrente, resistência, essas são as grandezas que a gente vai utilizar em português. Bacana, em inglês é voltage, é current, né? É resistance, mas vamos usar em português tensão, não voltagem, não amperagem, não ohmagem ou qualquer coisa parecida. Bom, defini aqui o meu voltage trigger em 1000 mV. Tá aqui, lembra que eu falei que o comparador de tensão era quase um if? Então tá aqui o nosso if. Eu vou verificar se a minha tensão de entrada, o Vin, é maior que a V-trigger. Se isso for verdadeiro, comparação, o comp padrão vai para true, ou nível alto, como preferir, se não ele vai para nível baixo. E imprimo aqui o valor. Esse cálculo aqui, não se atente muito, eu vou explicar depois porque eu estou fazendo esse cálculozinho aqui para exibição. Bacana? Comparador de janela. Lembra que eu tenho um nível alto e um nível baixo, então eu vou ter aqui, ó, VWL, o que seria? Voltage Window Low e o Voltage Window High, né? Tensão de disparo baixa e tensão de disparo alta. W de Window, né? Então eu vou definir como minha tensão baixa é 2000 mV, tensão alta 2500 mV. Olha o teste para a janela. Eu vou verificar se a minha tensão ela é maior que a tensão inferior e menor que a tensão superior, ou seja, se ela está entre a tensão inferior e a tensão superior. Bacana? Se isso for verdadeiro, meu comp de janela vai para true, senão ele vai para falso. E imprimo o valor aqui. Comparador escalonado. Vou definir 3 escalas: 3000 mV, 3300 e 3600 mV. Legal, aqui eu estou atribuindo, cadê o if? Aqui é uma jogada de programação, que fica a dica para você também. Não necessariamente eu preciso fazer um if para atribuir um valor lógico. Eu já posso atribuir à variável lógica o próprio teste. Então, escala 1, ela vai ser true quando a Vin for maior que a tensão da escala 1. A escala 2, ela vai ser verdadeira quando a Vin for maior que a tensão da escala 2. E a 3, naturalmente, né, vai ser verdadeira quando a tensão de entrada for maior que a tensão da escala 3. Então isso aqui é uma sugestão aí de programação. Veja que vai ser o mesmo efeito como se eu tivesse feito, por exemplo, aqui lá no comparador simples, né, um if maior, né, poder atribuir. Aqui é mais simples até de ler, fica mais simples o código. Bacana? Imprimir aqui, legal. E agora o comparador com esterese ou Schmitt trigger. O que é esterese? Esterese é a capacidade de um corpo manter um estado após o estímulo que causou esse estado cessar. Vou deixar um link também ali sobre esterese. Então o que acontece é que o comparador Schmitt, ele vai então, ao atingir a tensão de disparo, efetivamente fazer o disparo, só que ele só vai voltar a isso quando ele atingir a outra tensão. Na prática a gente vai ver como isso funciona. Então, vou definir aqui, ó, a VTL, a minha
voltage trigger low, né? E a minha voltage trigger high em 4.500, opa, apaguei aqui, isso aqui tá errado, 5.000, acho que eu apaguei o zero ali, não, minto, tá certo. A minha tensão baixa é 500 mV e a tensão alta é 4.500 mV. Por que um range tão grande? Tem a ver com a esterese, depois a gente vai ver na prática. O teste, então, veja que são dois testes distintos. Eu disparo ele somente quando a tensão está acima da tensão alta e retorno o estado dele para falso apenas quando a tensão está abaixo da tensão baixa. Isso é a esterese. O que acontece? Eu só vou ter uma ação, então, quando ele estiver abaixo da mínima ou acima da máxima. Esse intervalo entre essas duas tensões a gente chama de esterese, ou seja, é uma faixa de tensão que não vai ter efeito no disparador. No final aqui a gente imprime ele também, e aqui eu vou imprimir também mais uns valores que eu vou explicar depois. Dou um delay, né, de 10 milissegundos, só para não ficar forçando muito aí a interface serial. Agora vamos ver na prática isso funcionando. Olha que bacana o nosso monitor serial. Você vai olhar e vai dizer, tá, e daí? Realmente não é muito visual. Por isso que eu quero te mostrar é que nesse caso a gente não vai fazer a análise desse projeto com o monitor serial. A gente vai usar um outro recurso muito bacana, que se você ainda não conhece, vai conhecer agora, da interface do Arduino chamada Plotter Serial. Lá no menu Ferramentas, né? Plotter Serial. O que é isso? Viram aqueles dados que a gente estava imprimindo, separado com vírgula? O que acontece? Eu posso imprimir então valores numéricos na porta serial do Arduino e o Plotter Serial vai fazer o quê? Para cada número que eu imprimir, se eu imprimir só um, né? Ele vai imprimir uma linha, cada valor que eu imprimir ele vai fazer uma linha, vai traçar um gráfico. Isso é muito bacana para fazer análises de sinais, análises de valores. Por exemplo, quero monitorar uma temperatura, um LDR, som do ambiente, umidade, ou mesmo um sinal. Então fica a dica aí do plotter serial da interface do Arduino. Funciona com ESP e funciona com Arduino, tá? Porque é uma funcionalidade da interface IDE. Olha que bacana. Eu vou atuar então agora sobre o potenciômetro, lendo a tensão na porta analógica 1. Aquele valor, aquela barra azul inferior, olha só, esse é o meu sinal. Eu vou oscilando aqui, subindo e descendo a minha porta analógica. Meu divisor de tensão, né? Potenciômetro, variando a tensão de entrada na porta analógica. Vou chegar lá em 1000 volts, então 1000 volts é quem? É o meu primeiro, o meu comprador padrão, né? Olha só, vou subindo, vou chegar em 1000 volts, barrinha vermelha lá, ó, oscilou um pouco, viram? E foi a nível alto. Aquela oscilada a gente vai chamar de ruído. O que é isso? Isso é péssimo, porque imagina que, por exemplo, eu estivesse tomando alguma ação quando esse valor vai a nível alto. Aquela oscilação pode me gerar um problema bem grave. Olha só, vou baixar devagarinho aqui, atenção. Quando ele chegar no limiar, ó, ruído de novo. Então olha o que acontece se eu deixar ele próximo ao limiar dos 1000 milivolts. Ruído, ruído, ruído. Isso pode destruir a tua aplicação ou teu hardware, tá bom? Vamos ver depois como resolver esse problema do ruído. Bom, vou subir minha tensão um pouquinho aqui, olha só, posso oscilar aqui, ó, tá bom? Vou chegar lá em 2000 milivolts, que é o range da nossa janela, nosso comprador de janela. Olha só, chegando lá em 2000, pá, disparou um pouquinho de ruído, viu? Tô na janela, ó, ele está em nível alto. Se eu baixar, retorno, tô dentro da janela. Quando eu passar do valor da janela, o que vai acontecer? Ele vai a zero de novo, porque eu saí da janela de tensão que eu especifiquei. Então, ó, enquanto eu excursionar aqui dentro, nível alto, nível baixo, dentro do range fica nível alto, abaixo do range ele desaciona também. Bacana? Vamos ao nosso comparador por escala, nosso comparador escalonado. Primeiro range aqui na linha laranja, chegando próximo, ó,
até deu pouco ruído, ó, ruído, disparou. Chegando no próximo nível, disparou com ruído. Terceiro estágio, 3.900 volts, né? 3.600 milivolts, disparou com ruído. Fazendo o inverso, ó, retornando, ruído, retornou a terceira escala, retornou a segunda, retornou a primeira escala. Legal? Vamos subir aqui. Os 3 níveis, nível alto. Agora eu vou chegar em 4.000 milivolts. Olha lá, vou chegar próximo. A linha em ciano ali, ó, é o nosso Schmitt, nosso comparador Schmitt. O que vai acontecer? Olha lá, vou chegar em 4.000 milivolts. Disparou. 4.500 milivolts, disparou. Primeira coisa que a gente observa, não deu ruído. Olha só, se eu começar a oscilar aqui, ó, em torno do range, não acontece nada. Agora vamos fazer o contrário, vamos reduzir a tensão. Ó, escalonado, terceira nível caiu, segundo caiu, primeiro nível caiu. Entrando no range da janela, acionou, saí do range da janela, desacionou. Chegando no nível aqui do primeiro comparador, cheguei a 1000, caiu também. E olha lá, o Schmitt paradinho. Ó, eu posso excursionar aqui, ó, em todo o range. Todos os outros oscilam, ó, e o Schmitt está lá. Cheguei no máximo lá, 5.000 milivolts. Voltando, descendo a tensão, descendo, 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 descendo. O que vai acontecer? Lembra o nosso limite lá de 500 milivolts? Quando eu chegar nesse limite inferior, o meu Schmitt vai retornar. Olha só, chegando a 500 milivolts. Disparou. E sem ruído. Então, isso é a esterese. Em primeiro lugar, ele não tem ruído, porque uma vez que eu passo o limiar inferior ou superior, ele dispara. Então eu posso excursionar aqui, ó, nível abaixo, né? Ó, porque ele está a nível 0. Eu posso ficar oscilando aqui enquanto ele não retornar no nível de 4.500 para fazer o disparo, eu não tenho mudança, porque eu estou na zona de esterese. Cheguei a 4.500, olha lá, disparou o Schmitt, sem ruído. Posso ficar excursionando aqui, enquanto ele não voltar ao nível inferior, 500 milivolts, não tenho influência no Schmitt. Olha que bacana, ó, 500, voltei. Então esse é o exemplo prático de como simular os diferentes tipos de comparadores de tensão por software, usando aí o nosso Arduino com a sua porta analógica. Gostou do vídeo? Eu vou te convidar então a deixar o like, assinar o canal se você ainda não é inscrito, compartilhar nas suas redes sociais. Deixe as suas dúvidas, estude o sketch, mande os seus comentários sobre as suas experiências. Espero que a dica tenha sido útil para você. Tanto a parte da programação com a simulação dos comparadores de tensão e também o uso do monitor plotter serial, que é uma ferramenta muito bacana para a gente fazer análise de sinais ou outros dados com o Arduino. Até a próxima e muito obrigado! Acompanhe semanalmente os nossos vídeos. Se você não é inscrito, inscreva-se e marque o sininho para receber as notificações. Até a próxima! Nesse vídeo, como emular comparadores de tensão via software. Comparadores de tensão. Estude o sketch. Yes. Até a próxima e muito obrigado!